E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Edir, professor de Física e Matemática. Eu estou aqui para a gente continuar nosso estudo de termologia, beleza? Lembrando que a gente vai passar por dilatação, calorimetria, gases, termodinâmica. Então, é um estudo bem extenso, mas a gente está aqui na nossa segunda aula, beleza? A primeira aula nossa foi teórica, sobre os conceitos de temperatura, alguns conceitos de calor, já adiantei algumas coisas de propagação de calor também, porque a gente tem muita questão teórica só sobre isso, que a gente só tem o dever de saber, né? A gente, às vezes, na física, a gente vai trabalhar muito com a matemática, né? Nesse primeiro momento, agora a gente está trabalhando um pouco com a química, né? Falando um pouco dos átomos e tal, mas a gente vai ter um trabalho muito intenso na matemática, né? Então, nesse primeiro momento agora é um trabalho mais teórico, então a gente não pode de jeito algum perder uma questão teórica, porque a gente simplesmente não sabia o conteúdo, beleza? Então, o que a gente aprendeu na primeira aula? Se você não viu, dá uma olhada lá, 15 minutinhos, rapidinho, você fica sabendo todos os conceitos lá. Mas, resumindo o que a gente viu na última aula, a gente aprendeu que a temperatura mede o grau de agitação das partículas. Aprendemos que calor é energia térmica em trânsito, é uma energia que passa de um corpo para outro quando há diferença de temperatura. Tem que haver diferença de temperatura para ter calor. E aprendemos que o calor, ele sempre vai ser uma energia indo do corpo mais quente, ou seja, de maior temperatura, para o corpo mais frio, de menor temperatura. A gente aprendeu que a gente nunca pode falar que o que passa de um corpo para outro é temperatura, e aprendemos também que a gente nunca pode falar que o calor está contido em um corpo ou armazenado. O calor só passa de um corpo para outro enquanto há diferença de temperatura. E quando cessa essa diferença de temperatura, eles atingem o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, cessa-se o calor também. Beleza? Continuando, a gente aprendeu que a gente tem três processos de troca de calor, né? O processo de condução, que a matéria ela vai ali, cada átomozinho vai vibrando e vai influenciando o próximo, vai conduzindo calor para o próximo. A gente aprendeu que tem um processo de convecção, que ele vai nos fluidos, e a gente aprendeu que tem um processo de irradiação, que ele não precisa de meio, ele é por ondas eletromagnéticas, que a gente vai estudar melhor mais à frente. Beleza? Então a gente continua daqui para frente agora. Vamos fazer agora os exercícios sobre a parte teórica que a gente viu, beleza? Vou sair da câmera, deixar você com a matéria. Vamos lá. Bom, olha lá. Sobre o conceito de calor, podemos afirmar que se trata de, gente, medida de temperatura do sistema? Não, medida de temperatura do sistema vai ser a agitação térmica das partículas. Letra B, forma de energia em trânsito. Essa aqui é a nossa resposta, né? Letra B, substância fluida? Não. Quantidade relacionada com o atrito? Não. Energia que os corpos possuem? Nenhum corpo possui calor. Ele pode até possuir energia térmica, mas calor? Não. Beleza? Nossa resposta aí era a letra B. Bom, vamos lá. Bom, eu queria te dar uma dica que é o seguinte, toda vez que que eu for resolver aqui um exercício, se eu já tiver explicado a matéria e tudo, não estiver explicando a matéria com o exercício, seria interessante que você parasse, desse uma pausa e tentasse você mesmo resolver e depois continuasse o vídeo e visse a resolução, né? Então, no caso agora, eu queria que você desse uma parada, beleza? Pausa e faz a questão. E aí volta depois que você já tiver resolvido, beleza? Pronto. Pausou, fez, vamos lá. O fato de um calor passar de um corpo para outro se deve ao que, gente? Exclusivamente tem que ter o que, gente? Diferença de temperatura entre eles. O calor existente em cada um não tem calor existente em ninguém. Energia cinética total de suas moléculas? Nada a ver. Número total de calorias existente em cada um? Não. Nada que se afirmou assim, é claro que não. Tem que ter diferença de temperatura entre eles. Bom, esse exercício agora ele é um pouquinho maior. Ele fala assim, ó, no século XVII, uma das interpretações para a natureza do calor considerava um fluido imponderável que preenchia os espaços dos átomos dos corpos quentes. Essa interpretação explicava alguns fenômenos, porém falhava com outro. Isso motivou a proposição de uma nova interpretação que deu origem aos trabalhos desses três caras aqui e entre outros pesquisadores. Com relação aos conceitos de temperatura, calor e trabalho, aqui você vai ter que acreditar em mim, se você já não sabe o que é trabalho, beleza?
atualmente aceitos pela física, avalie as afirmativas abaixo. Bom, se você já pausou o vídeo, você já resolveu. Se você não pausou, ainda está em tempo, pausa aí. Vamos lá. Temperatura e calor apresentam o mesmo conceito físico. Bom, gente, primeira coisa aqui é o seguinte, esse momento, esse primeiro parágrafo aqui, esse foi o parágrafo de encher linguiça e foi o parágrafo para te confundir. Ele fala uma coisa que não tem nada a ver, porque no final ele vira para você e fala, com relação aos conceitos de temperatura, calor e trabalho atualmente aceitos. Então é para você usar o que você já sabe, que a gente aprendeu na primeira aula de termologia. Então você não tem que se basear nesse texto, nesse caso. Porque ele falou no século XVII, as interpretações de natureza de calor consideravam o fluido imponderável. E a gente viu que calor não é nada de fluido. O calor é uma energia que passa de um corpo para outro quando há diferença de temperatura, sempre do mais quente para o mais frio, até cessar quando tem o equilíbrio térmico. E aí, no número 1, ele fala que temperatura e calor são os mesmos conceitos. Claro que não. Temperatura mede o grau de agitação das partículas e calor é uma energia que passa de um corpo para outro. Então, temperatura é medida de agitação térmica, é uma medida, e calor é energia. Então, são conceitos diferentes. Calor e trabalho estão relacionados com a transferência de energia. Perfeito. Calor e trabalho estão relacionados com a transferência de energia. Você não sabe, talvez, ainda sobre trabalho. Se não sabe, não se preocupa. Mas acredita que calor tem. Então, se você quiser até deixar essa palavra trabalho de lado aqui, trabalhar só com a palavra calor, está relacionado à transferência de energia. A gente viu que energia térmica em trânsito. Temperatura de um gás está relacionada, número 3. Temperatura de um gás está relacionada com a energia cinética de agitação das suas moléculas. Com certeza a gente aprendeu que a temperatura tem a ver com o grau de agitação. E a agitação a gente está falando da velocidade das partículas. Então essa resposta seria a número 2 e a número 3, que são verdadeiras, beleza? Número 2 e número 3, letra A. Vamos prosseguindo. Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, se eles estão em equilíbrio térmico, o que a gente sabe de equilíbrio térmico? Que eles têm a mesma temperatura. O mais quente, peraí, se eles têm a mesma temperatura, não vai ter mais quente e não vai ter mais frio. Apesar do contato, suas temperaturas não variam. Olha, se eles têm a mesma temperatura, vai ter troca de calor? Claro que não, porque não tem diferença de temperatura, não tem calor. Então não vai ter a troca de energia, não vai variar a temperatura dos dois. Perfeito essa aqui. O mais quente fornece, não tem mais quente, porque os dois estão em equilíbrio térmico. O mais frio, não tem mais frio, eles estão na mesma temperatura. Suas temperaturas dependem de suas densidades. Temperatura depende apenas do grau de agitação das moléculas, beleza? Ó, você está parando aí fazendo exercício antes, né? Então tá, vamos lá. Três corpos encostados entre si estão em equilíbrio térmico. Essa situação, gente, se eles estão em equilíbrio térmico, estão encostados, a temperatura dos corpos é a mesma, só isso. Vamos para a próxima, essa é bem tranquila, né? Vamos lá para essa próxima questão, né? Você dá uma pausada aí, tenta resolver, a gente vai resolver agora. Ó, um sistema isolado termicamente. O que é um sistema isolado termicamente? Um sistema isolado termicamente é um sistema em que as trocas de calor são apenas com os membros do sistema. Então, vamos lá, vamos seguindo e a gente vai explicar isso melhor. Ó, ele fala que no sistema eu possuo três corpos, um de ferro, um de alumínio e o outro de cobre. Beleza? Após certo tempo, verifica-se que a temperatura do ferro aumentou, a temperatura do alumínio aumentou. Podemos concluir que, peraí, eu tenho um sistema que tem ferro, alumínio e cobre. O ferro e o alumínio aumentaram, então eles ganharam energia. Para aumentar a temperatura, eles têm que ganhar energia. Só que o sistema é isolado, então ele só tem ferro, alumínio e cobre. Se o ferro e o alumínio ganhar energia, o único que está ali no sistema, ali sobrando, é o cobre. Se esses dois ganharem energia, o ferro e o alumínio, quem deu energia para eles? Se o sistema é isolado, só pode trocar entre os três. Então o cobre teve que doar energia para eles. Essa energia na forma de calor. Se o cobre perdeu energia, porque ele doou para os outros dois, a temperatura do cobre aconteceu o quê? Diminuiu. Então a nossa resposta, o corpo de cobre
diminuir a sua temperatura, letra E. Bom, vamos lá, questão do Enem, vamos lá, bem interessante essa questão. Nos dias frios é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha ou então fecha a janela para o frio não entrar. De novo, ele está tentando te confundir. Vamos lá. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. Então aqui ele tentou te confundir ali com aquilo do dia a dia, mas ele vem e explica, fala que está errado, hein? Então ele já te ajudou um pouquinho. A roupa não é quentinha, muito menos o frio não entra pela janela. A utilização das expressões roupa quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois você ainda está em chance de pausar e tentar fazer. Dá uma olhada aí. Então, beleza, vamos lá. Você já pausou, já tentou fazer, vamos ver se você acertou agora. A roupa absorve temperatura? Gente, já começa mal, né? Já nem continuo lendo. Ninguém absorve temperatura. O que você vai ter de um corpo para outro é calor, vai ser energia térmica em trânsito. E o frio não entra pela janela. Isso aí está certo. O calor que sai por ela. Beleza. Então, o grande problema ali foi a temperatura, absorve temperatura. Ninguém absorve temperatura. Temperatura é uma medida. É a mesma coisa que você falar que você absorveu 10 metros de um prédio. Não tem como, né? A roupa não fornece, letra B, a roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. E o frio não entra pela janela, pois a temperatura, gente, a temperatura que sai dela, jamais, né? Isso aqui está completamente errado. Roupa não é fonte de temperatura. Tá indo bem, né? Tá indo bem, vamos lá. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido. Lembra que eu falei com vocês? Eu não posso nunca falar que um corpo contém ou armazena calor. Então ele vacilou aqui. O calor não está contido num corpo. Tá ótimo, ele falou exatamente o que a gente já aprendeu. Sendo uma forma de energia em trânsito, é o que a gente aprendeu. De um corpo de maior temperatura, certo, que a gente aprendeu, para um de menor temperatura. Ele só explicou o conceito de calor. Perfeito. Então veja, é uma questão que se você sabia o conceito, a resposta era simplesmente o conceito de calor, essa questão. Né? O calor está contido no corpo de uma pessoa. A gente nem continua lendo, que ele já falou uma bobagem dessa, né? Vamos para o próximo. Bom, pessoal, então essa questão aí está bem quentinha, foi do último Enem que a gente teve agora. Ela fala assim pra gente, em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carilli, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio. Chegou à televisão e foi ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio. Então, gente, eu desenho demais, vocês vão ver aqui agora, nossa senhora. Vocês vão ver aqui, ó. Então é o seguinte, eu tinha uma pessoa, né? Deu pra ver que é uma pessoa. E tinha a porta aqui. O frio, fantasma, frio. Para você ver agora que é o fantasma, vou colocar o nome dele aqui. Frio. Batia na porta dele. Toque, toque. E aí ele virava, nele a pessoa respondia ao fantasma que batia na sua porta, a pessoa ficando frio, que não deixaria entrar. Não deixaria o frio entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha correções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Bom, se você não deu pause e tentou resolver ainda, está em chance, vai lá, pausa, beleza? Pausou, tentou fazer? Então vamos lá. Quais são os problemas nisso aqui que ele falou? Primeiro, o frio. O frio não existe para a gente, ele não é nada para a gente. O frio, a gente fala de quente e frio, é só uma comparação entre os corpos. O mais quente e o mais frio é aquele que tem maior temperatura e menor temperatura. É simplesmente uma comparação de temperaturas. O frio e quente não existem. Então não tem como o frio entrar nem sair. Pois não abriria não abriria a porta e compraria lãs e cobertores. Ok, tá indo bem. Para aquecer sua casa. Gente, os efeitos das portas das lãs e cobertores não são de aquecer, são apenas de isolar a gente, não deixar a gente perder energia para o meio externo. Então vamos lá. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores respectivamente a função de aquecer a casa, eles não têm essa função de aquecer. Evitar a entrada do frio, gente, o frio não é ninguém, o frio não existe. Beleza? Apesar dele ter falado que o frio era um fantasma que estava batendo na porta, o frio não existe. Beleza? Frio e quente é mais frio e mais quente, a temperatura maior, a temperatura menor. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Perfeito, é justamente para isso que servem os isolantes.
Letra D, diminuir a entrada do frio na casa. Diminuir a entrada do frio, o frio não entra jamais. Aquecer a casa e reduzir. Aquecer a casa, não, ele não tem essa função de aquecer a casa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo. Bom, vamos lá. No experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa de plástico e outra de alumínio sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos seus alunos que avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Gente, olha, a gente falou lá na aula de teoria disso, que a gente não considera a sensação térmica como uma medida, beleza? Então, para eu medir alguma coisa, tem que ser com termômetro. Lembrando que eu mostrei para vocês lá um tipo de termômetro, mas existem vários tipos de termômetros, não só esse que está aparecendo aqui no fundo da sua tela, existem vários outros tipos. Com o desenvolvimento da ciência, a gente tem vários outros, né? Toda vez que a gente tem uma substância que tem uma propriedade que varia com a temperatura, propriedade térmica, eu consigo fazer um termômetro. Né? Depois a gente vai falar sobre isso, vamos dar mais alguns exemplos. Seus alunos afirmam categoricamente que a bandeja de alumínio encontra-se em temperatura mais baixa. Todo mundo achou que a temperatura da bandeja de alumínio é mais baixa. Intrigado, ele propõe uma segunda atividade que coloca um cubo de gelo em cada uma das bandejas em questão de equilíbrio, que estão em equilíbrio térmico. Olha só, gente, ele falou que as bandejas estão em equilíbrio térmico. Gente, se as bandejas estão em equilíbrio térmico, elas têm a mesma temperatura. E olha só, todo mundo achou que a temperatura da de alumínio era mais baixa. Então, na verdade, tá vendo como é que o tato, a sensação térmica não pode ser usada? Beleza. E os questionam em qual delas a taxa de derretimento do gelo será maior. O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento ocorrerá. Vamos para as alternativas. Beleza? Dá uma paradinha aí, de acordo com aquilo que eu já falei no slide anterior, você consegue talvez responder certo essa aqui. Então o que acontece é o seguinte, eu tenho a bandeja de alumínio e eu tenho a bandeja de plástico. Gente, a bandeja de alumínio e de plástico, elas estão em equilíbrio térmico. A temperatura das duas é a mesma. Por que a gente acha sempre... Gente, os meninos não estão errados, não. Eles acham mesmo que a bandeja de alumínio é certa. Se fosse eu, se fosse você, também acharia. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, que a bandeja de alumínio, quando você encosta nela, ela conduz melhor o calor. Então, como ela está na temperatura mais baixa que a sua mão, assim como a de plástico, ela começa a transferir, pegar a energia da sua mão. O calor vai fluindo da sua mão para a de alumínio. Como isso acontece, só que a de alumínio ela tem uma condutividade melhor, ela é melhor condutor. Então, a energia vai mais rápido. Então, você tem a sensação na de alumínio, como a energia está indo mais rápido do que na de plástico para a bandeja, você tem a sensação de que ela está mais fria. Entendeu? Então é por isso, por causa da condutividade. Então a bandeja de alumínio ela tem maior condutividade térmica que a de plástico. Por isso que acontece isso, tá? Então ela tem uma maior condutividade térmica, por isso se você colocar o gelo, que foi o que o exercício fez, o gelo vai derreter mais rápido na de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica. Beleza? Bom, gente, mais uma questão do Enem aí pra gente. Olha, ele fala assim: para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofrem expansão. Então, quando ele é aquecido, ele aumenta de tamanho e aí a densidade dele diminui. O que acaba acontecendo? Ele acaba tendo um deslocamento ascendente. O que é isso? Subindo. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem um deslocamento descendente. Ele foi resfriado, diminui de tamanho, a densidade aumenta e ele acaba descendo. O que acontece aí? Bom, a gente falou sobre isso aí na aula teórica, né? Quando acontece isso, é pelo processo de convecção, para facilitar o que, gente? A circulação das correntes de ar. Nesse caso, aqui a nossa resposta estava bem evidente, era a letra D. Facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Esse é o processo de convecção. Diminui, letra A, vamos lá.
Diminui a umidade do ar dentro do cômodo? Claro que não. Aumenta a taxa de condutividade térmica para fora do cômodo? Não, ele resfria ali dentro mesmo. Torna-se a taxa de condutividade, a gente vai falar especificamente sobre ela depois, ela teria a ver mais em si sobre as paredes do seu cômodo, né? Torna mais fácil o escoamento da água para fora do cômodo? Não, não tem nada de água nisso. A questão são os fluidos, né, do ambiente. Diminui a taxa de emissão de calor por parte do aparelho para dentro do cômodo? Claro que não. O processo que ele descreveu aí foi o processo de convecção. Vamos lá. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a leitura. Esse intervalo é necessário para quê? Gente, o termômetro está lá na temperatura, sei lá, de 25 graus Celsius, a temperatura está o ambiente, sei lá, ou sei lá o que ele mediu antes. Se você está a uma temperatura de 38, 39, na hora que você coloca o termômetro, você tem que esperar para o termômetro medir a sua temperatura. O que é isso? Ele tem a mesma temperatura que você. Então ele tem que esperar para que o termômetro, letra A, entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Exatamente a letra A aqui, já não tinha nem mais que preocupar. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. Não, tem que esperar que ele entre em equilíbrio térmico. Passe pelo estrangulamento do tubo capilar? Não, devido à diferença entre os valores de calor específico do mercúrio do corpo humano. Claro que não, a gente espera para que ele entre em equilíbrio térmico. Bom, gente, essa questão é uma questão da especialista, mas eu achei bem interessante essa questão. Essa questão é da especialista escola dos meninos que vão ser sargentos da aeronáutica. Então vamos lá. Atualmente existem alguns tipos de latas de bebidas cujo líquido é resfriado após serem abertas, e isso sem a necessidade de colocá-las em uma geladeira. Para que aconteça o resfriamento, um reservatório contendo um gás é aberto após a lata ser aberta. Em seguida, o gás se expande para dentro de uma câmara que se encontra em contato com o líquido e permite a troca de calor entre o gás e o líquido. O ambiente em volta da lata e a própria lata e o reservatório não interferem no resfriamento do líquido. Pode afirmar durante a expansão do gás que... Gente, na hora que eu comecei a ler essa questão, a primeira vez que eu vi, eu achei que essa questão seria uma questão de gases, né? Só que, na verdade, ela é uma questão bem mais simples. A gente vai trabalhar só com os conceitos que a gente viu agora. Olha só, eu tenho um líquido dentro de uma garrafa. Eu quero que esse líquido seja resfriado. Se eu quero que ele seja resfriado, eu quero que ele perca energia, não é assim? Eu quero que ele perca energia. E para isso, ele tem que ser colocado para um corpo, o calor sair dele para ir para outro, ele tem que ser o de maior temperatura. Então o líquido, pensando nisso, resumindo, o líquido tem que estar numa temperatura maior que a do gás. Então, a temperatura do gás expandido é menor que a do líquido. Só isso a gente já marcava a letra D, que era a nossa resposta. Beleza?